Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Louvado seja Deus. Glórias a Deus por essa manhã de estarmos aqui na presença do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo seu amor, pela sua graça e a sua grande misericórdia que nos ajuda, né? Tirando aqui um pouquinho da luz do sol, paz do Senhor Jesus, amados. Glórias a Deus, a você que vai entrando, vai participando, Bispo Dário, Pastora Vera, Deus abençoe vocês. Eu quero já fazer uma oração. Ó Santo de Israel, Tu que, Senhor, que nos guarda, nós queremos agradecer a Ti pelo pão, pela saúde, por tudo que tem nos dado, Senhor, pelo Teu amor que tem sido glorioso na nossa vida, pelo perdão que Tu tens sobre todos nós, pela Tua graça e misericórdia que nos alcance, que é o fator de não sermos consumidos, para que Teu amor, Senhor, se derrame em toda a humanidade, em todo o povo, e venha salvar, Senhor, essa live venha nos alimentar, mas venha salvar vidas, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, trazendo a cura e a libertação. E onde tiver, Senhor, o inimigo tentando oprimir, onde tiver o inimigo, Senhor, tentando agir, Senhor, põe por terra, trazendo a Tua graça e o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. A graça e paz aí, irmão José, a todos que vão participando, a todos que vão glorificando o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu quero estar lendo enquanto você vai entrando, participando. Às vezes o sinal ele não mostra, às vezes, a pessoa, mas ela está lá. E quando eu depois vou rever, está lá a pessoa que participa, né? Pastora Silvana, pastor... tantas pessoas aí que participam, que às vezes falam assim, eu participei e tal, mas às vezes eu não vejo, então eu quero falar o nome de todos, eu quero agradecer a Deus por todos que participam, sem exceção de nomes, mas às vezes a gente vê ali o nome, a foto, o nome, e aí e comenta, né? Mas eu sou grato a Deus por todos que participam. E às vezes a gente acaba não comentando o nome porque não vê. Às vezes vem, vê e às vezes não vê. É a questão aí da imagem do Face, tá? Mas muitas vezes a Adriana Flávia, que tem participado, ela está numa correria grande com a festividade da igreja. Tudo isso que a gente já está aí com as orações, quero lembrar, todas as manhãs nós temos a oração do clamor todas as manhãs na igreja, né? Missionária Simone, a nossa missionária Adriana também participa, e as irmãs que participam, né? Diaconisa Yara, são tantos que dedicam, né? Dessa oração pela manhã, missionária Valda. Então a gente quer agradecer a Deus, porque são intercessoras que mantêm a igreja, que, né, orando pelo ministério, orando por todos os nossos trabalhos, nossas igrejas e todos os nossos obreiros, para que tenham graça de servir a Deus com amor, com graça. Amém? Então, eu quero agradecer esse trabalho que é de segunda a sexta, mas só que é presencial, irmãos. Nós temos que estar no presencial da igreja, muito importante. Então, temos o culto hoje com a preletora Bispa Lenice, uma benção, Deus vai usar ela para a tua vida, né? O culto das mulheres e homens também que estarão presentes, mas quero te convidar, né, a estar presente nesse culto de hoje, né? Ela abriu uma campanha, né, e vai buscar teu milagre, vai buscar, né, junta até a caravana onde tu estiver, né? A missão evangélica, a porta para o céu, é a igreja que Deus levantou para trazer a cura, a libertação, a restauração e a provisão, a bênção de Deus, amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, eu vou ser breve, que diz assim,
Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Até aqui só 2 versículos, 9 e o 10 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Né? É profundo esse versículo. A Adriana já está aí, Deus abençoe, a Adriana já está aparecendo aqui. Olha aí os nomes que ela está. Maria Rosa, nossa missionária. Esdras, ela vai... Perdão, irmão. Perdão, porque mexendo com pó, um pouquinho a gente fica um pouco gripado. E hoje eu estou um pouquinho gripado. Tomando uma aguinha para aliviar a garganta, em nome de Jesus. O pão diário de hoje é 1 Coríntios, para quem entrou depois, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, palavra difícil, até mesmo as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo traz essa é a carta aos Coríntios, a carta profunda, né? A carta que ela traz ensinamentos para a igreja de hoje, mas falando com a igreja de Coríntios também na época, há 2000 anos atrás, né? E ele fala da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Então ele diz que nem olhos viram, nem coração... nem os ouvidos, nem olhos, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado. Mas ele diz algo no versículo 10, mas Deus, quando ele fala no versículo 10, ele diz que Deus, no 9 ele termina dizendo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não tem não podemos aqui dizer que Deus nunca revelou ao homem. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas ele está separando a igreja do mundo. Ele está separando os que estão na verdade e os que não estão na verdade. Ele está separando os que têm o Espírito Santo e os que não têm. Então ele está dizendo que não revela assim. Ele não, porque Jesus falou as suas coisas, para que todos crescem, mas para os discípulos, para os que criam, para os que estavam próximos, ele trazia a revelação da glória e do porvir, da salvação, de tudo aquilo que ia acontecer e dos fatos que iriam acontecer. Então ele diz por parábolas, tanto que eles perguntavam a ele em particular, Senhor, tu fala em parábolas. Ele diz, para que quem tem olhos não vejam, né? E quem tem ouvidos não ouçam, mas para vocês, né?
É a revelação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz o desnudo através do Espírito, através de Jesus. Para a gente saber o que há e crer, porque a gente não pode deixar de crer nas coisas invisíveis, a qual o apóstolo Paulo diz que nós vemos por espelho. Quer dizer, são coisas que os olhos não veem, mas nós cremos, e Deus revelou aos que o amam. Para os que o amam, Deus revelou. Então o apóstolo Paulo mesmo é um homem com os mesmos sentimentos que o nosso, foi um perseguidor da igreja, né? E foi um homem terrível contra o evangelho, contra o cristianismo, porque ele não entendia. Então foi um homem perseguidor da igreja, consentia e aspirava em destruir a igreja. Mas Deus teve um encontro. O que me chama a atenção, abrindo aspas, é que as pessoas que se põem contra, uma hora pode ter um encontro com o Senhor. Pode ser o pior e mais vil dos homens. Pode ter, a gente tem exemplos. O rei Dario, por exemplo, é um exemplo. Ele recebe cativos, escravos, né? No seu governo estavam os escravos, e no meio desses escravos tem homens destacados, que é Daniel, e ele observa em Daniel, só que o Deus dele é pagão, só que a lei dele é na lei dos medos e dos persas da época. Então não traz a lei de Israel, não traz a lei do Torá, da palavra de Deus, da orientação de Deus. Mas ele observa em Daniel que é um homem diferente e que o Deus dele, então ele começa a respeitar o Deus de Daniel. Então você vê que quando acontece a cilada dos seus prefeitos, governadores, porque quando fala de satrapas, fala de prefeitos e governadores na palavra de Deus no livro de Daniel. E eles começam a observar que Daniel começa a cair nas graças, porque tudo está em torno do espírito maligno, que ele entra no homem, o ciúme, a inveja. Então eles olham e vê que o rei se inclina muito a Daniel. É um moço diferente. E ele levanta Daniel a governador. Olha que tremendo, né? E levanta Daniel, eu estou te falando, a governador. Mesmo no governo dele, na Babilônia. E Daniel cai nas graças desse rei. E eles, vendo isso, dizem assim, vamos armar uma cilada. E eles armam a cilada para o rei. Então, e o rei cai nela, diz, olha, rei, edita uma lei que todos orem, né, somente ao Deus aqui da Babilônia, a ti somente, né, adore o nosso Deus. E ele disse, isso é bom, ele não achou tão ruim isso, né, e só que a lei dos medos e dos persas era irrevogável. E a assinatura da caneta era o anel no dedo, o anel do rei. E após o rei ter carimbado uma lei, jamais podia ser revogada. Quer dizer, a lei cumpria-se ela mesma e nada poderia nem ela mesmo revogar. É tremendo isso. Então, eles pegam Daniel, aí eles fazem com que o rei faça isso, que ele não obedecer a sentença,
E o rei achou bom, não viu maldade nos seus súditos, governadores e prefeitos. E aí eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia ele olhava, a palavra diz que ele abria a janela para a banda do Oriente, porque nós temos que entender o que tem um entendimento da adoração a Deus, e Deus se põe para Moisés fazer uma arca, para ele estar na arca presente ao povo, depois manda fazer a tenda da congregação e põe ela lá, e na tenda da congregação é onde o sacerdote vai levar a voz de Deus ao coração do povo, e ouvir a queixa do povo a Deus, a queixa. E depois, aqui, já está o templo feito em Jerusalém. Então, todo mundo, quem temia o Senhor, se voltava para Jerusalém. Então, Daniel ora, abrindo a janela, olhando para Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele fazia isso. E aí eles o acusam e ele vai ser, para ser rápido, ele vai ser jogado na cova dos leões. E o rei Dario sentiu muito. Né? Deus, por isso que quando a gente prega, Deus muda leis e decretos. Deus muda coração do rei em favor do seu povo. A gente profetiza isso porque é a realidade. E Deus usou Faraó para José, e depois socorreu a Jacó com toda a nação. Maravilhoso, né? E assim também usou para Daniel. Então, e o rei Dario olha para Daniel e diz, puxa vida, e aí eles vêm e o acusam, porque Satanás é acusador. Satanás é acusador, mas só que em Cristo isso já está vencido para nossas vidas. Já está vencido. Jesus venceu para isso. Para quando ele acusa, Jesus Cristo diz para o Pai, diz, olha Pai, esse aqui pagou, confessou o preço que eu paguei, né, da sua vida. O preço foi preço de sangue. E ele diz para Satanás, olha Satanás, na cruz, para esse aqui que conhece a grandeza de Deus, a revelação de Deus, porque aqui está englobado. A gente pensa só assim, não, o que Paulo está dizendo é anjos voando, talvez só a eternidade, nunca ninguém vai ver aqui. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, as coisas de Deus são gloriosas, das coisas do céu, da revelação da vida nova, mas as coisas de Deus são revelação maravilhosa para os que o temem, aqui. É por isso que ele vai para o versículo 10 dizendo, mas é uma preposição, ele está dizendo, mas tem uma coisa que eu quero relatar à igreja. Deus nos revelou pelo Espírito. E o Espírito Santo não está em nós. E o Espírito Santo não foi derramado na igreja. Então quem sabe da verdade de Deus, de ter o conhecimento de Deus, é eu e você. Você entende? Não, mas Deus não revelou, sim. Revela através do Espírito. Já revela só para aqueles que o amam, só para quem está da ceifa, só para quem é galho enxertado na videira, só para quem está ali junto da ceifa, para se alimentar da videira que é Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você faz parte, você tem parte. Se você está em Cristo, você passa de escravo a ser filho, de criatura a ser filho. Quer dizer, não apenas uma criatura como se fosse um animal, morre e acabou e joga para lá. Não. Essa é a obra do vitupério, é a obra salvífica, é a obra a qual o Senhor deu para que Jesus fosse aquela cruz. Não foi só para levantar paredes,
Não foi só para dizer, ó, você ama Jesus, está tudo bem. Não é isso. Ele veio vencer e revelar e trazer a revelação da vida eterna já aqui. Não depois lá a gente vai ver mesmo. Mas ele já aqui contemplou os seus. É isso que nós temos que aprender. Eu vou ser breve. Mas que esse pão diário me alimente de esperança nessa manhã. E você que não conhece a Jesus, conheça. E você que vai em tantos caminhos, saiba quem é Jesus e qual foi a obra que Deus fez. Qual foi a obra que Deus revelou à humanidade para que pudesse ter a salvação e não ficar em 7 palmos junto com as minhocas. Não é isso. E o Senhor fez a obra para acabar, para a nossa vida acabar destruída. Não é isso. A obra de Deus, ela anela, ela traz graça, ela traz revelação, ela traz vitória, ela traz renovo, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz restauração e traz salvação. Isso tem que permanecer junto à igreja, porque não é uma coisa, eu quero dizer aqui, creio que não erro em falar. Deus não vai permitir mais que os amigos seus, que é os filhos, que de criatura se tornou filho, atrasem mais a obra dele da vinda. Quem está se preparando vai, quem não está, fica. Porque o tempo está chegado da sua vinda, o tempo está cumprido. Se nós pegarmos a palavra de todos os acontecimentos, não tem como mais negar isso. Não tem como dizer, bom, o que mais tem para acontecer? O resto do juízo final, que irá chegar, o juízo final ainda não chegou, mas o juízo de Deus para o cumprimento da sua vinda já chegou, sim. O princípio de dores, ele é claro, né? A grande tribulação, a tribulação já está, que é princípio de dores, para mim, eu ligo como tribulação. Agora, a grande tribulação é que é o juízo final. Aí vai vir logo após o juízo final. E essa grande tribulação é que poucos se converterão por causa da dor. Mas, hoje, o Espírito Santo está ainda na igreja. É isso que Paulo relatou há 2000 anos atrás. O Espírito Santo está pela igreja para revelar, para trazer a esperança, a graça da novidade de vida. Por quê? Porque na igreja de Coríntios entrou de tudo que você pensar. Entrou, não se acreditava na ressurreição dos mortos, mas na reencarnação. Não se acreditava na vida, uma vida eterna, plena, mas uma ida e uma volta. Não se acreditava em que ia acontecer, porque o próprio apóstolo Paulo pregava que amanhã ou daqui a pouco Jesus vinha, mas eles não estavam entendendo, que não querendo entender, ou não deixando o Espírito Santo revelar que estar em Cristo é ter o Espírito da nova vida. Já começar uma vida eterna de padrão aqui, porque tudo que Deus nos revelou aqui é o que tem no céu. A única coisa que não tem no céu é ódio, espírito maligno do Satanás que foram e dos que foram decaídos diante da desobediência, diante de Deus. Não entra lá os beberrões, os maldizentes, os homicidas, os lascívios, entendeu? Os que se dão seu corpo à lascívia. É isso que nós estamos falando. Não entra lá. Então não adianta. Por isso que o apóstolo Paulo chega um dado momento da palavra de Deus. Ele diz que somente o remanescente, ele diz, ainda
que o número de Israel seja como a areia do mar. Ah, irmão, se você é crente, se você não é, corre para ser, porque você vai ter essa graça, essa revelação. E se você é crente, se converta o quanto antes, porque está na tempo. E não vai ter chance de dizer. A gente olha para Mateus, se não me falha a memória, 25, as 10 virgens. Diz assim, 10 virgens. A palavra é bonita, né? 10 virgens. Então é puras, porque virgem é pura. Simboliza a pureza. Mas diz assim, mas 5 delas eram loucas. Quer dizer, uma grande parte da igreja é maluca, é doida. E uma parte é sábia, carrega o azeite, está com a lâmpada acesa, está pronta e preparada para a vinda do noivo. É isso que Paulo está dizendo. Os que têm parte, conhecem a revelação, conhecem o momento de Deus, conhecem a voz de Deus. E uma coisa que a gente fala, ele vai vir de surpresa, é como um piscar de olhos e como um ladrão. Mas tem uma coisa que nesse capítulo 25, né, de Mateus, se não falha a memória, as 10 virgens, tem uma coisa dita ali que me chama muita atenção. À meia-noite ouviu-se o noivo, ouviu-se um clamor, várias traduções, ouviu-se a voz do noivo, ouviu-se um clamor, ouviu-se o toque da trombeta. Então, você vê que as 10 virgens sai correndo. As 5 das 10, loucas, não tinha azeite. Nécias, loucas, a palavra nécia na transfiguração da palavra é loucas. É maluca, doida. Desleixados. Não, você já viu algum crente assim? Eu acho que não tem, né? Não tem. E aí, o que elas fazem? Elas correm para cima das 5 que tem azeite. E dizem assim, dá-nos azeite, dá-nos do azeite. Mas o azeite ali está simbolizando algo aqui que Paulo disse. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, quer dizer, o que é a revelação de Deus, o Espírito Santo é que tem. Porque ele é o Espírito Santo. Ele é Jesus, a gente tem que entender isso. Se a gente não entender isso, a gente não consegue entender essa revelação da verdade e que ela já está no nosso meio, já está aqui há 2000 anos. E não é que vai estar depois. Ou que nós vamos conhecer depois. Não, depois a gente só vai dar um abraço em Moisés. A gente vai dar um abraço no Senhor. A gente vai dar um abraço em Elias. A gente vai dar um abraço em Pedro. A gente vai dar um abraço em Paulo. A gente vai dar abraço naqueles que obedeceram a palavra de Deus pelo mundo. A gente vai dar um abraço, vai olhar, ou seja, parentes ou amigos, vai dizer, puxa, você veio, que coisa linda, você foi salvo também. Porque se estamos aqui falando é porque estamos salvos. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa parar um pouco. Parar. Porque Jesus Cristo veio tem 2000 anos. 2022 anos. A vinda do Salvador. Quando ele foi gerado na Terra. 2000, nós estamos no ano 2022. Tem 2022 anos que Jesus veio à Terra. Acabou a aflição. Mostra alguém que diga que o mundo acabou a aflição. Não, porque não obedeceram. A proposta de Deus, era que houvesse paz na terra. Tanto que Jesus, todas as vezes que andou, aonde ele chegou, se ele daqui a pouco encontrasse Pedro ali ou lá, ele dizia assim,
Paz seja convosco. Sabe o que ele está fazendo no mundo espiritual? Ele está declarando, determinando o mundo da glória de Deus na glória do homem, juntando o reino. Por isso que ele sai, a primeira palavra da pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus não pregou diferente de João Batista, ele só ensinou ensinamentos, aí foi da salvação e da verdade, é outra coisa. Mas João Batista foi só o preparador, então ele pregava: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus a vós. Não tinha outra palavra. João Batista era isso: arrependei-vos, hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ilha vindoura? Vem e se arrepende. O que ele está falando? Vem e muda o curso de vida. Vem e conheça a revelação da verdade. E ande nela. Porque não adianta conhecer, porque a palavra diz que o diabo crê nessa palavra e treme. Quer dizer, ele usa ela como usou contra o próprio Jesus. Crê e treme. Então eu pararia para pensar nisso. É isso que o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto e dá uma sacudida nela. Como Jesus falou, como revelou a João que haveria um tempo de sacudir a figueira. Assim, ó. E quando sacode a figueira, a ventania vem, na figueira que está cheio de figos, os figos que estão firmes, eles se seguram. Ficam ali, agarrados no talo da figueira. Mas os que estão já podres, estragados, fracos, o vento só balançar a figueira já cai. Então é o tempo de Jesus sacudir a figueira. E se a gente observar para o cumprimento da palavra, observa, nós somos agraciados por Deus porque estamos aqui de pé, irmão. Estamos de pé na graça de Deus, porque olha, eu conheço pessoas que quando apareceu a gripe aviária morreu rápido, com 30 anos de idade. Falei, nossa, o que está acontecendo? Porque não estava essa febre ainda de tanta doença. A gente sabia que tinha AIDS, a gente viu, coisa mais... Elas foram impactadas com a medicina e Deus deu um alívio e ficou um tempo... E se a gente observar o ebola, não é agora. Se a gente observar a AIDS, não é agora. Eu vi quando surgiu esse vírus, depois de um pouquinho da minha mocidade, aí nos anos 70, que apareceu. Antes a gente estava tranquilo, a gente nem se preocupava com isso, lembra? Então, de repente apareceu e começou, aos poucos foi aparecendo e foi matando a AIDS. E também sempre ouvi falar do vírus do ebola lá na África. E isso foi passando. E depois começou a vir gripes fortes, como a da aviária. Tá? O nome já diz aviária. Então acabou, matou tudo que é frango na China. E depois ela se espalhou. E ela começou, eu vi. Aí depois ela virou o nome de HN1. E também chamada de gripe suína. Eu vi pessoas que eu conheci com menos de 30 que morreu. Mas, bom, é porque pegou uma pneumonia, porque o assunto era assim, pegou uma pneumonia forte, não cuidou e coisa, morreu. Mas matou muita gente. E não foi só assim, matou muita gente. E nós passamos por isso, e depois começou a vir. Aí foi agravando e veio a dengue, os 3 estágios da dengue, que chegavam a nascer até quase sem a cabeça, sem o desenvolvimento do crânio e do cérebro, e foram as mortes, e aí virou a hemorrágica, que ela bate e se vacilar em alguns segundos ela mata. E depois veio a última, que é a Covid. Nós passamos isso tudo. Sabe por quê? Porque alguns descansaram, mas a maioria de nós está de pé. Sabe por quê? Porque Jesus está presente, Ele revelou e nos guardou e nos livrou. É isso que Paulo está trazendo para a igreja de Coríntios. Buscar
as coisas do alto, porque as demais coisas serão acrescentadas. Obedecer as escrituras, né? Esquecer. Irmão, eu não tenho que estar preocupado. Será que vai, volta? Eu estou preocupado com a verdade que vai se cumprir. Só isso. Eu não tenho que ficar nas questões, mas eu dou, não dou, participo da igreja, não participo. A palavra, eu tenho que ficar no que é necessário da fé. Só vai... Apocalipse capítulo 13 diz que bem-aventurança é os que são agraciados por Deus. Isso é bem-aventurança. E ali o próprio Jesus diz, bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Ele revelou ao apóstolo João. Bem-aventurado, porque se tem a primeira, tem a segunda. Tem uma boa notícia. Tem a primeira, tem a segunda. E eu não quero ficar para a segunda, porque ele diz que vai ser terrível. Vai ser na grande tribulação. Eu não quero. Eu não quero ficar. E os que o Senhor me mostrou, me revelou, foi os mortos como fica desobediente. Trevas, irmã. O lago de fogo ainda não foi inaugurado, não. É mentira quem falar que foi. Então a palavra não seria verdadeira. Mas as trevas exteriores, que é chamar trevas exteriores, é sofrimento, condenação após a morte. É horrível, irmão. Dilacera a alma. Eu ouvi dele e ele me mostrou. E ele falou para mim. Foi tão doído ver. Eu vi até pessoas que eu conheci gritaram até o meu nome, Luiz, me ajuda, ô Luizinho, me ajuda. E quando eu ia chamar de Luizinho, de Cacá, quando eu era garoto, e eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, me tira daqui, eu não quero ver mais isso, porque o grito do lamento das almas era terrível, era como uma espada, a palavra diz que dilacera a alma, é como uma espada que rasga, que corta, talvez, não sei se dá para comparar com a dor da carne, mas dói a alma, é uma coisa que não dá para explicar, só quem sente sabe o que eu estou falando. Então era uma dor que eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, me tira daqui. E ainda tinha pessoa que eu vi que gritava meu nome, me ajuda, me ajuda. Eu falei, me tira daqui, não dá. Ele diz, assim fica os que desobedecem a Deus, os que não obedecem, os que matam, os que odeiam, os que... sabe, foi falando tudo, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu também tenho esse defeito. Né? E me ajuda a gente, porque é difícil. E depois ele mostrou a glória. Aí, irmão, eu queria entrar, eu queria sair da mão dele, eu não tinha força. Eu não tinha força, como Daniel fala. É tudo igual como eles falam, quem teve experiência. Sabe o que eu estou falando. E sabe que está nas escrituras, quando Daniel diz, veio uma como uma mão, quando ele estava no rio Quebar, ele estava lá na Babilônia ainda. Um dia ele está já idoso, já barbudo talvez, eu não sei, cabeludo, eu não sei, porque ele chegou a ser governador, mas ele buscava muito Deus. E eu não sei o estado da velhice dele, já estava velho, talvez já estava, não sei se já estava jubilado, sei lá, ou aposentado lá, junto ao rei, mas ele estava lá e ele foi orar, e ele se retirou no rio Quebar, ou Quedar, o nome. E aí ele começa a orar, mas a oração dele é diferente. Não é aquela, Senhor, eu te agradeço, Senhor, guarda teu povo. Não, a oração dele é diferente. Ela chega diante do Senhor. E ele ora e jejua por 3 semanas. E não via resposta, mas a oração dele era, Senhor, tu deu uma promessa para o teu povo. Tu disse que nós ficamos no cativeiro, longe de ti, de Jerusalém. Lembra-se que ele está na janela todos os dias, 3 vezes por dia, olhando para Jerusalém, dizendo, Senhor, perdemos o acesso à tua casa, o momento da gente se ajuntar, perdemos tudo isso, temos que entender o contexto. E as orações dele agora, é assim, Senhor, tu disse que nós voltaríamos, que nós estaríamos de volta a Jerusalém. E agora estamos aqui. Mas o tempo que tu determinou era 70 anos. E já se passou.
E o Senhor envia o arcanjo. Diz, olha-me, Gabriel, desce, vai lá e resolve isso. E Gabriel vem e luta. E aí vem Miguel, o arcanjo, e guerreia e fala com ele, toca nele. E ele diz, uma mão como de um homem me tocou. E eu caí e perdi as forças. Perde as forças. O homem diante de Deus, ele perde a força, ele perde a ignorância, ele perde a ideologia, ele perde a desobediência, ele perde ou se perde. Das duas, uma. Eu vou fechar aqui, eu vou parar, Jesus. E aí ele diz que do jeito que ele, ao está diante do poder de Deus, ele cai e perde as forças, e sua carne treme, ele fala, e uma mão vem, como a mão de um homem, do Senhor, e o toca, e diz, levanta, Daniel, homem muito desejado. Essa é a ação do Espírito Santo com a igreja, é trazer força e não derrota, trazer força e não fraqueza, trazer vida e não morte. Essa é o que Paulo está dizendo à igreja dos Coríntios. Esses 2 versículos está contido tudo isso. A igreja vive já, começa a viver a vida eterna daqui, mas é preciso se conduzir à verdade. É preciso se conduzir o que é verdade. Nós não podemos viver meio termo, nós não podemos sermos crentes, só crentes. Por que, apóstolo, você está dizendo isso, só crente? Nós não somos crentes? Somos, mas não podemos ser só crente. Nós temos que ser, além de crente, tem que ser obediente, temente, viver com alegria, com força, mas com a obediência à palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quero encerrar aqui e orar por você. Que Deus revele para a sua vida. Quando foi o momento, ele disse que aquela mão, a dor foi passando do seu corpo. Ele o levantou e o pôs de pé. E aí falou para ele, olha, veio Gabriel, lutou, o príncipe da pesca, quer dizer, Satanás se opôs. E por isso demorou a sua resposta. Mas ele já estava em 21 dias, ou um pouquinho mais, já era passados 21 dias. Pode ler lá, passados 21 dias. E ele diz assim, mas desde o dia em que tu aplicaste o teu coração a me buscar, é ouvida a tua oração. Então, o primeiro dia já estava ouvido. Oh, Jesus, coisa linda. E ele estava realmente questionando, dizendo, Senhor, está demorado. Senhor, tu não me responde. Deus, eu quero deixar aqui hoje para você, no meio dessa luta, Deus está, já ouviu. No meio do teu problema, Deus já ouviu. Ou ele está fora. Ainda não chegou a uma luta, uma guerra espiritual, mas Deus também peleja, Deus ordena os anjos a nosso respeito, se cumpre. E Miguel, o arcanjo, está falando com ele, diz, e Daniel, vim eu, Miguel. Sabe para quê, Daniel? Porque Gabriel já veio, mas demorou muita luta, eu ainda vou voltar. É para uns dias a visão que eu estou te dando. Aguenta mais um pouco. Quer dizer, Deus providenciou, avisa Daniel que estava sendo ouvido desde o primeiro dia. Esse era o foco de Deus. Vai lá e avisa ele que eu estou ouvindo. Ele está pensando que eu abandonei. Deus não abandonou a igreja está aí firme. Deus não abandonou a crente nenhum. Jesus não pagou com a morte, deu sangue dele e derrama a glória dele para homens dissolutos, homens infalíveis, irrepreensíveis, não há nem repreensão. Que Jeremias, na sua época, é usado pela boca de Deus, dizendo que era uma criança, Deus põe a mão na boca dele, diga tudo que eu falar na tua boca, não diga eu sou uma criança, diga, fale a verdade. E Jeremias vai e fala, e diz assim, olha, se não falha a memória, 5, depois eu vou lembrar o versículo, ultrapassam os feitos malignos.
os desobedientes. Sabe o que é isso? Ultrapassar os feitos malignos. É onde Deus, vomitar-te-ei. É vomitado. Diz assim, eu não quero mais conversa com você. É ruim, né? Deus é amor, Deus deu sua vida, Deus trouxe a revelação, trouxe a graça. A igreja tem que buscar força, estar forte. Nós temos que estar do lado de Jesus, nós temos que buscar Jesus, custe o que custar. Mas ele está vindo e vai acabar com todo o sofrimento. Essa é a promessa. Vai acabar. Não acabou ainda. Acabou com o elo da morte. Mas a vida eterna é para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, te glorificamos por esse pão, a revelação que tu nos deu de vivermos já a vida eterna. Revelação que veio pelo teu Espírito sobre nossas vidas. E aqueles que, Senhor, ainda não se chegaram, ainda não confessaram o teu nome, possam ouvir essa mensagem e possam se curvar o quanto antes. Possam se render aos teus pés o quanto antes, porque tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que cura, um Deus que libera, um Deus que restaura, um Deus que expulsa os demônios. Basta, Senhor, declararmos a ti que, Senhor, tu és o único Salvador e que tu ordena nossas vidas e que teu Espírito Santo é o que nos revela e nos traz força, graça e poder para termos força nessa terra. Em nome de Jesus. Que haja conversão nas nossas famílias, que haja obediência e temor nas nossas igrejas, para que Jesus seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que esse pão tenha sido uma feijoada bem forte para nossas vidas hoje, para que a gente possa estar firme e crer que Jesus Cristo não está no altar com uma chave, balançando de um carro, de uma casa, ou de um baú de ouro, mas está com a chave da porta que ele abre e ninguém fez. Da eternidade, da graça, da vida e da libertação também, da cura e da provisão também do necessário do dia a dia nosso. Isso ele tem. Aí ele está com a chave, não balançando, mas na palma da mão, pronto para nos dar. Deus te abençoe, fique na paz. Hoje à noite, 20 horas, com a Bispa Lenice, Bispo Edson, os pastores, os bispos, todos os missionários, todos que participam, junta a tua caravana e vai no presencial. Não fica na tela só não, porque é como eu digo na igreja, nós tínhamos a igreja com muita cura, libertação, restauração, lotada na sexta-feira e nos cultos da semana. Chegava no domingo, tinha 3 pessoas, 10 pessoas. Eu comecei, o Senhor me mostrou isso, eu comecei a dizer, olha, você vem em busca da tua bênção, você perde ela no domingo, porque o dia de domingo é dia de gratidão a Deus. De bonitinho, cheiroso, boto a minha roupinha, vou com aquela alegria, hoje eu vou agradecer ao Senhor. E aí domingo é dia de gratidão, Senhor, obrigado por essa semana, tá bom? Então hoje vai buscar, também se busca a bênção. Diz assim, mas eu vou na igreja, vai buscar a bênção, a libertação, a cura, vai, hoje é dia disso, tá bom? E domingo eu quero te ver lá. Mas eu estou te falando da Missão Evangélica Porta para o Céu. Petrópolis, Rua dos Camburis, vamos ter agora o aniversário da igreja, acho que 18 ou 19 anos, eu não lembro. 171, Tanelo da Messina também, com o pastor Jaidil, lá, pastor Edson, e a sede de Petrópolis com o bispo Dário, pastora Vera, pastor Fábio, pastor Bruno, todos lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até às 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã estarei aqui às 10 horas. Amém.